nós estamos na era da informação, será que você já parou para pensar na qualidade dessa informação? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da educação, da formação dos nossos profissionais, especialmente ali na área de saúde. Quando a gente fala de saúde, saúde em geral, saúde física, mental, emocional. E como é que está essa qualidade dessa informação? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje com uma expert no assunto. A gente está começando, então, Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Agora sim, estamos no ar, então. Eu aqui, Viviane Amaral e... Sandra Portugal. Aí, mais uma vez, firmes aqui para mais um podcast. Hoje, muito honradas com uma presença aqui. Estava esperando por esse dia. E foi difícil, hein, Sandra? Foi que difícil. Agenda complicada. Pensa numa agenda difícil, é a agenda dela. A gente vai conversar hoje, então, com ela. Me ajuda a falar esse nome, Leila Rubinstein Direzensky. Então, Leila, muito grata por sua presença aqui conosco. E para as pessoas que não te conhecem ainda profundamente, a gente vai pedir, por favor, para a Sandra Portugal aqui falar um pouquinho, a gente vai tentou resumir. Gente, vamos abrir esse parêntese, porque foi uma luta para resumir o currículo. E a gente tentou resumir. E olha só esse pouquinho que a gente vai falar aí. Bora lá. Leila Rubinstein Direzensky é nascida no Rio de Janeiro, carioca. Com doutorado em Psicologia Social, mestrado em Semiótica, Tecnologias de Informação e Educação, pós-graduação em Metodologias Ativas, Administração Hospitalar, dentre outras. Sua trajetória se consolida na interseção entre direção, gestão educacional, regulação acadêmica, inovação em instituições de ensino superior, em hospital, escola e em hospital particular. Expertise em instituições de ensino superior abrange direção pedagógica, coordenação de cursos, procuradora institucional, pesquisa, docência e tutoria. Avaliadora DOC no MEC-INEP, no SERES-MEC, no SEE Minas Gerais, no CID Rio Grande do Sul e no CETEC-MEC. Também participa em corpos editoriais de diversas revistas acadêmicas. Na área hospitalar, é coordenadora de ensino, é pesquisadora da Rede Internacional Estrado e integrante da comunidade de práticas do ensino do empreendedorismo do Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora, em conjunto com a Fundação Dom Cabral. Só empresinha. Coisa básica. Atualmente é assessora pedagógica e auxiliar institucional na Faculdade de Sabará, na Faculdade Mineira Educacional e na Faculdade Venceslau Braz. Também é coordenadora de ensino do Hospital Unimed Circuito das Águas, membro integrante do Conselho de Educação e Engajamento do Paciente Família do Hospital Israelita Albert Einstein, orientadora de TCC e tutora do curso de pós-graduação, Tecnologias para EAD, Ensino Híbrido e no curso de Gestão Hospitalar na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. E? Gente, acabou? Fala a verdade. Acabou? Não, e Acabou? aí, como se não bastasse esse pequeno currículo, agora parece que nós temos uma novidade em primeira mão aí, né, Leila? Conta pra gente, tem uma novidade internacional aí? Conta aí. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Viviane, Sandra, duas queridas, né? E não é a agenda que é difícil, não, é porque às vezes tem umas viagenzinhas aí. Então, toda vez que a gente marcava ou quando tem algum evento aqui no Instituto maravilhoso que a gente precisa vir e vivenciar as belezas que aqui tem, né? Então, antes de nós iniciarmos, eu quero primeiro estar agradecendo a vocês, já fazendo um convite para todo mundo que está assistindo, não deixar de vir ao Instituto, né? Nós temos aqui um planetário maravilhoso, nós temos um chá das 5 maravilhoso aos sábados, quinzenalmente. Nesse planetário tem uma vivência que é imperdível com relação à história da música. Olha, inesquecível.
Encontro de A Estrelas. Encontro de Estrelas foi assim maravilhoso, está sendo maravilhoso. Então já fica o convite. Eu não posso deixar de falar isso aqui, porque realmente vocês estão fazendo um trabalho primoroso, não só com relação ao podcast que a gente assiste, mas com relação a todas as atividades que estão acontecendo aqui no Instituto. E, na verdade, é um agradecimento especial, assim, pela leitura aí do currículo, mas isso aí, realmente, eu falo que o importante é o que nós somos, né, e não o que nós temos. Então, eu falo sempre, eu acho que a nossa experiência, a nossa vivência, mas, acima de tudo, a gente tem que agradecer muito a Deus, né, a nossa saúde, porque se não fosse por isso, a gente não estaria, todos nós, aqui nesse momento. E aí, com relação ao que você está falando dessa novidade, vamos dizer assim. Por favor, conta aí, em primeira mão. Aí na primeira mão, porque na hora que eu vim para cá, eu acabei de postar, inclusive no LinkedIn, nem coloquei nas outras redes ainda. Então, eu estou assumindo agora, na verdade já comecei no domingo, dia 31, porque começou dia 31 em pleno domingo, na Mercy University, é uma universidade na Flórida, nos Estados Unidos, onde eu vou ser professora orientadora do mestrado de um curso de tecnologias emergentes em educação. Então, isso muito nos honra. Sim. Eu falo que o importante dessas nossas atividades, tanto Sandra quanto Viviane, sei que vão me entender, e todos aqueles que estão nos assistindo, é que nós temos, eu falo sempre isso, que levar e elevar o nome da nossa cidade. Sim, sabe? Então, eu levo o nome de São Lourenço, apesar de ser carioca, mas eu sou muito mais mineira, eu sou muito mais são-lourenciana, e eu acho que quem convive comigo sabe disso, né? Então, eu acho que mais importante de tudo isso é estar realmente conseguindo contribuir, levar o nome de São Lourenço, não só para a cidade, para as cidades circunvizinhas, mas principalmente para o país e agora para fora. Mundo, né? Com certeza. Tem cumprido o papel, assim, magistralmente. E nosso podcast, ele já chega aos Estados Unidos, ao Canadá, em alguns países da Europa. Ali, a gente já tem pessoas, eu recebo muitos feedbacks de amigos brasileiros que moram no exterior. Olha, que maravilha. Isso é muito legal. Não, vocês estão fazendo um trabalho realmente merecedor de todos os aplausos. Não, e você é uma pessoa que eu preciso usar 2 minutinhos para dizer. Sim. Uma das grandes pessoas que eu conheci nessa cidade, que me acolheu desde o início com muita simpatia e com muito carinho. Eu sempre falo que parece que a gente se conhece há muito mais tempo. Teve muita energia, muita sinergia, impressionante, né? Impressionante. Agradeço muito. É muito importante para mim. E até falando sobre essa questão de carioca, São Lourenço, como é que veio essa escolha por São Lourenço para ser seu lar? E a gente fala que você realmente é uma das pérolas que a gente tem aqui em São Lourenço. A gente recebe muitas pérolas aqui no podcast, né? Mas você é uma delas. Nossa, e como é que foi essa escolha por São Lourenço? Na verdade, eu nunca tinha vindo a São Lourenço, não conhecia São Lourenço. Eu falo que não existe acaso. Eu acho que o destino realmente está escrito, não dá para fugir dele. Eu era muito menina, muito jovem, trabalhava no Rio, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu trabalhava já lecionando. A Sandra do Rio, quem estiver nos assistindo, com certeza também vai lembrar. Eu fiz muitos cursos, na verdade, todos os cursos, desde menina, num curso chamado TED, Tempo é Dinheiro, né? Sim. Então, eram muitas unidades no Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Meier, Tijuca. E eu na verdade, eu comecei estudando, naquela época, fazendo estenografia, estenotipia, correspondência comercial. Eu fiz datilografia. Datilografia, quem é novo não sabe nem do que eu estou falando. Mas eu sou jovem, tá? Pelo menos eu me sinto. Sim. E como eu fiz todos os cursos ali, um belo dia, o mantenedor desse curso do TED, né, de todas as unidades, ele chamou para saber quem era essa menina tão jovem. Então, ele me convidou para começar a dar aula. Então, eu comecei a dar aula em correspondência comercial, estenotipia, estenografia, assim foi. Depois eu comecei, ainda nem estava na faculdade, eu já dava aula de história no supletivo do TED. Então, eu trabalhava, eu estudava. E naquela época existia no Rio, era tipo uma associação chamada Motel Clube do Brasil. Nós pagávamos, meus pais, né? Pagavam por mês. Todo mundo lembra disso. Indo ali para São Conrado, na esquina, né? E era um prédio muito bonito e pagava-se por mês isso. E quando chegava a época de férias, você viajava. Mas era tudo muito simples, era tudo muito simplório, né? Os hotéis naquela época, era tudo muito inovador. Então, eu trabalhava, eu estudava e eu resolvi tirar uns dias de férias
E eu estava indo para Cambuquira, na verdade, não era para São Lourenço. Olha. A minha mãe, nós tínhamos reservado para Cambuquira, lembro perfeitamente, chamava Hotel Silva. E na véspera da viagem, a moça do Motel Clube do Brasil ligou dizendo que houve um engano, que não tinha vaga nesse hotel. Eu falei, mas eu estou com tudo pronto para ir. E ela disse, olha, eu vou fazer o seguinte, você vai para uma outra cidade que é perto, São Lourenço. Gente. Tem uma vaga em um hotel, vou falar, que é o Hotel Platino, lindíssimo, né? E eu vim com umas amigas minhas. Naquela época a gente não viajava sozinha, imagina, nem pensar, né? Então eu vim com umas amigas minhas para passar o carnaval. As minhas amigas foram embora na quarta-feira de cinzas, e como a gente não viajava e não ficava sozinha naquela época, né? Imagina, viajar sozinho jamais em tempo algum. Nunca. Então a minha mãe veio para ficar comigo como as minhas amigas foram embora. Então eu cheguei aqui, fiquei aqui até quarta-feira de cinzas com as minhas amigas, e elas foram embora e minha mãe veio para ficar comigo. E era época de carnaval, né? Não existia o calçadão ainda. Devia ter o ferro da viúva. O ferro da viúva. Enfim, foi um momento muito bom da minha vida, porque minha mãe veio e um belo dia, era uma sexta-feira à noite. O que se faz numa cidade turística naquela época? O que se fazia naquela época era, depois da janta, você sair para caminhar, né? Para fazer a digestão. E eu saí com a minha mãe. E quando eu passo pela loja, pelo prédio da Mobiliária São Lourenço, naquela esquina, só que não era esse prédio de hoje, era um prédio muito, muito, muito antigo, e tinha uma faixa grande, queima para demolição. Como eu fazia história, evidente que quando eu olhei aquele prédio cheio de rachadura, muito antigo, com uma faixa, eu falei para minha mãe, falei, meu Deus, olha que prédio antigo. Uma coisa que me chamou a atenção, porque eu fazia história. Claro. Grande queima para demolição. Quando eu passei por ali, acho que vocês estão lembrando onde que é, o prédio ainda existe até hoje, lógico, não nessa nova obra, essa nova obra tem 40 e poucos anos. Quando eu passei por ali, Adolfo, meu marido, estava fechando a porta da Mobiliária São Lourenço, ele ainda que fechava as portas de aço. E pena que ele não está aqui para falar para vocês, mas quando eu passei, ele disse, vou casar com você. Gente, que lindo isso. E eu passei com a minha mãe, mas eu não vi nada, porque ele pensou... Primeira vez que ele te viu. Ele me viu. E ele conta isso para todo mundo. E eu andando com a minha mãe, quando eu cheguei na esquina da loja, existe a esquina até hoje, evidente, a minha mãe disse, nossa, tem um rapaz que ficou olhando para você. Eu olhei para trás e ele estava assim com a perna estendida para fechar a porta, e com a perna estendida ele ficou. Paralisado. E eu fui embora com a minha mãe andando. E ele começou a me... Olha que história, né, gente? Já que é para contar, né? Por favor, conta. E aí ele começou a me seguir de carro com a minha mãe. Naquela época, Rio, a gente achou que era alguma coisa, assalto, alguma coisa. Paramos não esqueço disso, na descida do Hotel Londres, tinha um barzinho. E fiquei sentada com a minha mãe, e ele ficou do outro lado da rua, num carro, fazendo algum sinal que eu não entendia, porque eu não enxergo nada, sou alta míope, de lente de contato. E, bom, falei para minha mãe, acho que não é nada, vamos embora. E fomos embora, voltamos pro hotel. Isso era uma sexta-feira à noite. No sábado cedo, que eu fui tomar café, uma das proprietárias do hotel, grande amiga minha até hoje, Denise, ela me chamou e disse, vem aqui, você ontem estava andando com a sua mãe com uma roupa listrada. Eu falei, tava. Ela falou, tem um rapaz aqui da cidade que deixou um telefone. Não acredito, gente. Que é para você ligar. E lógico que eu não liguei. Eu não liguei, evidente. E passou. E aí eu estava, coisa de férias, de carnaval, né? Não liguei, aquela coisa toda, mas eu depois o encontrei no sábado à tarde. Eu estava com um amigo no Que Beleza, conversando, que tinha conhecido, mas coisa de garotada, né? Com os amigos. E ele então chegou e falou, olha, eu não vou poder conversar com você agora, mas à noite... Assim, foi rápido. Eu passo a noite no hotel pra gente conversar. E aí, nós conversamos, no domingo eu fui embora. Cheguei na rodoviária, é onde hoje é a farmácia americana, na esquina. E aí, no domingo eu fui embora pro Rio de ônibus com a minha mãe. Ele chegou na rodoviária, me pediu meu telefone, eu não dei, porque eu achava uma coisa tão surreal. surreal. Sim. E falei que eu tinha outros objetivos e tal, ele foi muito educado. E falei para ele, olha, a gente se conheceu, foi muito bom e tal, mas meus objetivos são outros, eu trabalho, estudo aquela coisa, e fui embora. Como ele ia ser padrinho de um casamento em Curitiba e ele foi de carro, ele
passou pelo meu prédio, subiu na minha porta. Meu Deus. Eu tinha dito Tava onde eu morava. decidido E aí mesmo. eu lembro que meu pai ficou muito preocupado. Ele falou, esse rapaz não deve ser muito... Amor à primeira vista. Que obsessão Mas é essa? eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. No dia que eu conversei com ele, que ele passou no hotel para nós conversarmos, ele me disse que ele estava voltando para São Lourenço, porque ele estudou fora, ele fez administração, depois ele fez direito. E ele estava voltando para assumir a loja, que era da família, né, do meu sogro, da minha sogra, mas que o grande sonho da vida dele era abrir uma faculdade. Então eu achei isso tão surreal, porque naquela época, como eu era estudante ainda, eu estudava na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E o que existia de faculdade naquela época, Sandra? Você que é do Rio. Nós tínhamos a Estácio, que era uma portinha, uma Gama Filho, que não existe mais. E nós tínhamos mais 2 ou 3... E qual era o prédio da UF que você estudou? Eu estudei no Valonguinho, assim que descia nas barcas. Sim. Eu Então- sou niteroense, sabia, né? Eu morava sei, então, nessa sim. época, a gente tava lá, né? E aí ele falou pra mim, olha, eu tô voltando porque, na verdade, eu tenho um sonho na minha vida, que é abrir uma faculdade. Eu voltei pro Rio e comentava na UF com as minhas amigas, que, aliás, são amigas até hoje, a gente chora de rir até hoje. Eu dizia, gente, conheci um rapaz que é maluco, ele quer abrir uma faculdade. E ele teve várias oportunidades e sociedades. Naquela época era muito... Não é como é hoje. Vocês não têm ideia do que era abrir naquela época. Era muito, muito difícil. Um desgaste emocional, físico, financeiro, enfim. E aí ele teve uma sociedade 2, e 3, e 4. E não ia, e não acontecia, era muito difícil. E nisso vocês namorando à distância. À distância. À distância. E toda semana, olha como é que é a vida, hein, gente? Olha como está esse podcast. Olha como está essa conversa. Isso, que delícia isso. Na primeira pergunta, Na primeira. Na primeira só. pergunta. E o mais interessante, vocês não vão entender. Nós estávamos namorando à distância. A Denise, que deve estar nos ouvindo agora, que mora no Rio, casada com o Ricardo, um grande amigo meu, que trabalhava comigo na Caixa Econômica Federal, ela usava óculos também, e eu sempre, desde menina, uso lente de contato. E um dia ela falou para mim, você usa lente? Ela tinha um óculos também como o meu, né, com um grau mais alto. Eu falei, Denise, você não quer ir ver uma lente lá no Rio? Ela nunca tinha ido ao Rio. Ela foi para o Rio, até para casa de uma tia, e eu falei para ela, eu vou chamar uns amigos para sair, para apresentar, né, para conhecer o Rio. E eu chamei este meu amigo, que deve estar nos ouvindo, que é o Ricardo. Que hoje casou com ela. Olha só. Ela desceu da minha porta, ele estava no carro, ele olhou para ela e falou para mim, Leila, que menina é esta? Casados até hoje, tem uma filha chamada Renata, enfim. isso. E foi muito bonita a nossa história. Então, o que a gente fazia? Um fim de semana eu vinha e eu ficava na casa da minha sogra e no outro fim de semana ele ia e ficava na minha casa no Rio. E assim foi indo. E aí ele teve as sociedades até que acabou que aí aconteceu, né? A primeira aí, instituição que a gente abriu junto com outras pessoas, enfim. E que hoje eu falo que é uma referência, eu acho que virou uma referência na cidade. Porque foram pioneiros, né? É. Pioneiros. Abriram espaço total. Na época realmente não tinha nenhuma instituição aqui na região, nós tínhamos somente na cidade vizinha, co-irmã, que era Três Corações, Varginha, que não faz parte assim desse Sim, momento do nosso sim. lado daqui. Então, quando a gente abriu a Faculdade Santa Marta, né, realmente foi assim um marco, né, e foi um momento muito rico das nossas Que vidas, lindo, né? que lindo. E que missão, né? E que encontro providencial, quer dizer, tudo literalmente escrito nas estrelas, verdade, né? é verdade. Tava ali, E continuamos eu na fico educação até imaginando hoje. quando a gente escuta umas histórias assim, o universo lá, você fala, Ah, agora ela vai com passar, certeza. ele tá ali fechando a Com porta e certeza. agora vai olhar para ela e vai São falar. quantos anos de não é? casado, quantos filhos e quantos netos? Então, nós temos 44, fazemos 45 anos, eu tenho um casal de filhos, Leonardo e Lana, eu tenho 4 netos, 2 de cada filho, moram fora daqui, um dos motivos que a gente também teve que repensar um pouquinho a vida. Continuamos trabalhando, aí como a Sandra comentou, a Adolfo trabalha comigo direto até hoje, né, em vários setores, em vários segmentos que eu faço, mas a gente teve que repensar, porque até quem daria continuidade, né, nas atividades, não só da loja, como da outra instituição que a gente abriu, foi a Faculdade Vitor Hugo, e aí tínhamos algumas outras coisas, a gente falou, olha, tá na hora de repensar, e você tem que fazer isso quando você está tem que fazer relativamente escolha. bem, graças a Deus, de saúde, e que a empresa também está bem, porque senão ninguém, Sim, né? sim. Então a gente acabou vendendo o negócio, né, da loja e vendemos a instituição, mas hoje continuamos atuantes como sempre fomos, graças a Deus, com saúde, que é o que eu falo, a gente só precisa agradecer e pedir. O resto é consequência. Com certeza. O resto é consequência. Já é uma grande lição. E aí, como é que essa área de saúde tornou a sua grande paixão? Então, eu sempre trabalhei com educação, né? Educação
E foi foi outra, entre aspas, coincidência, se é que existem coincidências na vida, né? Eu estava na instituição aqui da cidade, na Faculdade Santa Marta, que por algumas razões que não vêm ao caso, nós solicitamos, eu e Adolfo, a dissolução parcial da sociedade. E como eu tinha muitos professores de Itajubá aqui trabalhando conosco, foi uma época muito áurea, com grandes e renomadíssimos professores da cidade, da região. Assim que nós saímos, esses professores de Itajubá, que também eram diretores e lecionavam lá em Itajubá, inclusive alguns ainda lecionam, no dia seguinte eles falaram: Leila, a gente gostaria que você fosse para Itajubá conosco. E eu fui para Itajubá para trabalhar primeiro na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas, a FACESM, que é muito renomada, muitos colegas, amigos que formaram, né, na FACESM. É uma faculdade de administração, na verdade na época era só economia e contabilidade, depois a gente começou com administração. E eu fui para lá, e lá fiquei por muitos anos. Mas assim que eu cheguei, nesta faculdade que eu comecei a trabalhar, um dos diretores da FACESM disse para mim: Leila, será que você não ajuda? Eu tenho um amigo na Faculdade de Medicina de Itajubá que está passando por um problema do MEC, reconhecimento de curso, enfim. Você não ajuda? E eu fui conversar na Faculdade de Medicina e lá, há 20 e tantos anos, né? E depois, evidentemente, o Hospital Escola, que era o hospital da faculdade, eu acabei assumindo também. Então, residência médica, residência multiprofissional, eu sempre trabalhei na faculdade, sempre trabalhei no hospital com a área de educação, a área de direção pedagógica, etc. e tal. Então, essa experiência de residência médica, residência multiprofissional e toda a parte de regulação da faculdade eu sempre fiz, e a parte também do hospital que precisava fazer quando era solicitada. Então eu entro na área da saúde assim. E hoje você é uma referência, e eu uma inspiração continuo, nessa área. Isso vocês é que estão dizendo. Isso vocês é que estão falando. Então eu acabei migrando também, né, fazendo a junção de educação e saúde, educação em saúde. Né? Então trabalhar com educação permanente em saúde, e aí acabo escoando para outras áreas. A Faculdade Venceslau Braz, onde eu também presto serviço. Eu não sou consultora, não posso ser consultora, por conta desse trabalho que a Sandra comentou do Ministério de Educação, do MEC. Tá? Então, não é nem tanto por eu ser avaliadora, né, de autorizar, reconhecer, renovar reconhecimento de curso, fazer credenciamento e tal. Mas é mais por conta da SERES, que é uma Secretaria de Regulação e Supervisão do MEC, para não ter conflito de interesses. Sim. E aí eu acabo trabalhando nos conselhos estaduais, né, de Minas e do Rio Grande do Sul, enfim. E curso da CETEC, que ela comentou, que também é do MEC, né? São cursos tecnólogos. Então, eu acabo entrando nessa área de saúde, né? E acabo juntando essas duas áreas, que são as minhas duas grandes paixões. E nessa questão toda, com toda essa bagagem, como que você encararia, por exemplo, a gente falar assim, tem um grande marco como educadora aí na sua carreira? Talvez esse já inicial, eu acho que já é um grande marco, né? Essa questão de ser pioneira aqui na região de São Lourenço e tudo, mas tem algum que você fala assim, nossa, esse eu posso considerar foi um grande marco aí na minha carreira? Olha, eu diria que, acho que quem está nos assistindo é que poderia dizer, responder essa pergunta. Porque são vários. Não, eu falo assim, porque eu acho que o importante na vida é essa humildade que a gente tem que ter. Eu sou só um instrumento na mão de Deus, mais nada. Eu falo que nós somos instrumentos na mão de Deus, né? Então, um marco que eu diria, não só da faculdade, desse pioneirismo que a gente teve, né, junto com outras pessoas, enfim, mas eu e Adolfo sempre nessa área, ele sempre na área administrativa e financeira, eu sempre na área didática e pedagógica, continuamos até hoje trabalhando juntos, e logo depois abrimos a Faculdade Vitor Hugo, e sempre nessa área de educação e saúde. Eu diria assim que, de coração, hoje eu ver tantas pessoas, eu observar tantas pessoas que passaram pelas nossas mãos, que nós demos oportunidade das pessoas não irem embora, porque a missão das instituições que nós abrimos, eu sempre falava isso e continuo falando até hoje, e vale para quem está nos ouvindo, é fazer com que as cabeças pensantes não se evadam da cidade. E é uma coisa que me incomoda muito quando dizem, mas São Lourenço não tem nada. Eu falei, gente, mas se ninguém fizer nada, nunca terá nada. Exatamente. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, independente do setor que for, do segmento que for, percebe? Então, assim, quando eu vejo hoje as pessoas formadas, fazendo pós-graduação, que deram continuidade nas suas vidas, não importa em que área, em que setor, eu falo, gente, hoje eu vejo essa pessoa realizada, ou não, mas a pessoa trabalhando. Hoje eu passo pelas lojas de coração.
Eu vejo as pessoas hoje falando de empreendedorismo. Eu falo, meu Deus do céu, vocês não têm noção do que era. Era eu que colava cartaz. Eu não tenho vergonha nenhuma. Sim. E quem estiver me vendo vai ver que é verdade o que eu estou dizendo. Éramos eu e os meninos que trabalhavam comigo na secretaria, porque a gente sempre foi muito compacto, com muita pouca gente. E eu rodava Itamonte, Itanhandu, São Lourenço. Era eu que colava cartaz em cada poste. Sabe? Eu entrava e pedia para que os empresários da cidade nos auxiliassem, nos ajudassem. Foi muito, muito, muito difícil. Aí hoje eu vejo, né, Adô foi fundador do Clube Diretor Logista, do CDL, da Associação Comercial, do Sindicato de Comércio Varejista, que eu vejo hoje isso tudo florindo. Eu falo, gente, será que as pessoas imaginam que para abrir o CDL era de porta em porta? Era Adolfo, era Terezinha Gomes, era o Marx, pai do Valtinho Dutra. Sabe, a gente se juntava e batia de porta em porta. Eu acho que é um legado. Então, hoje eu vejo... É uma missão, um propósito, um legado. Hoje eu vejo isso tudo acontecendo. Será que as pessoas têm ideia do que a gente viu há 40 e tantos anos atrás? É uma história. É um orgulho e olhar para trás e poder contar Sandra, essa história. você falou uma palavra que eu falo sempre. Eu não tenho vaidade nenhuma na minha vida, mas eu tenho orgulho. É isso. Sim, sim. Essa frase é minha, que eu falo assim, eu não tenho vaidade de nada do que eu fiz, mas eu tenho orgulho. E o que você faz? Aí, mais uma coisa em comum, né? Niterói, UF, Carioca. Você projeta pessoas. Então, essa missão de ver as pessoas que passaram pela sala de aula, passaram pelos seus cursos, tem que passaram são por seus empresários. Nossa, crescerem. Acho que são sementes que você o marco lançou, mesmo que ela pegou e colocou, germinou. né? Já pode ser esse, o impacto É o que impacto ela que causou na vida das Na pessoas. vida das pessoas. E assim, é muito gratificante. E é pra isso que a gente vem cidade aqui, também. Ué. E é muito gratificante quando a gente vê na rua os advogados formados. Eu falo, gente, eram crianças, eram meninos, né? Eu falo, gente, hoje já feitos, formados, com filhos, né? Eu já estou na fase de dar aula para os netos deles. Eu falo, caramba! Mas assim, de coração, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu acho que ele foi e ele é muito bondoso com todos nós, sempre, com todos nós, né? Ele é misericordioso mesmo. Então, eu acho assim, que é o que vocês falaram. Não é vaidade, não. É orgulho mesmo de tudo que nós fizemos. E ainda, se Deus quiser, continuaremos fazendo. Eu espero não te colocar em saia justa nessa pergunta que eu vou te fazer. Com toda essa sua experiência em educação, em saúde, né, em hospitais, etc. Como você avalia o nível educacional dos profissionais de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais? Vem que ela falou que é saia justa, né? Delicado. Eu vou dizer para vocês o que eu falo sempre. Nós temos inúmeras instituições de ensino superior no país. Né? E aí, nessa andança minha, há tantos anos como avaliadora, nós éramos só 400 no país, hoje já são mais de, 10 mil. Tudo mudou, né? E nós temos instituições, profissionais e profissionais em qualquer área. Sim. Mas eu vou falar para você, Sandra, o que eu digo sempre para os meus alunos. As pessoas percebem quem trabalha por obrigação ou por paixão. As pessoas percebem quem tem o brilho no olhar. Quem persegue o dinheiro não encontra. Não encontra. É impressionante. Tudo flui. Então, quando você me pergunta como é que está esse mundo, esse mercado educacional, e aí englobo todo o mercado, tudo depende. Depende de quem oferece, depende de quem recebe. Eu costumo dizer também que o mais importante não é o processo de ensino, é o processo de aprendizagem. Não adianta eu te ensinar, por melhor que eu te ensine. Eu preciso saber como é que você está apreendendo, que é diferente de aprender. Como é que você está assimilando e incorporando. Esse é o diferencial do ser humano e daqueles que se estabelecem, né? Porque as pessoas também têm uma coisa assim que fala, mas é que não dá, tá difícil para todo mundo, tá difícil para todo mundo. Mas eu falo sempre isso. Aonde você estiver, tem sempre alguém te observando. E é naquele momento que alguém está te observando, quando você precisa, é ali que você vai pensar essa pessoa. Então, isso tudo eu acho que é o marco da educação. Então, nós temos de tudo. Isso está muito alinhado com a outra pergunta, que é: a gente vê nos hospitais os plantonistas, né, nas emergências, os recém-formados. Como esses novos profissionais de saúde estão chegando nesse mercado, como eles estão sendo
preparados, né? Eles estão sendo bem preparados. Nós estamos hoje num momento diferenciado da sociedade, né? Então eu falo sempre o seguinte: a nossa sociedade, ela tem vários segmentos. Ela tem educação, ela tem saúde, ela tem habitação. Se um desses segmentos está comprometido, com certeza os outros também estão. Não dá para dissociar, porque eles são interligados. No caso da área da saúde, volto a falar, vai depender da formação que você tem. Aliás, não só da área de saúde, em qualquer área. Sim. A formação. E quando eu falo formação, é o momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, a gente agora está vivendo um novo marco regulatório de educação à distância no país, né? Nós estávamos conversando aqui antes nos bastidores, né? Sobre educação à distância, sobre online, enfim. E esse é um momento crucial que nós estamos vivendo. Então, é um problema que nós, na verdade, não seria um problema, mas é uma situação que nós estamos vivendo. Porque, veja, hoje nós trabalhamos muito com metodologias ativas, com PBL, que são estudos de caso, na área médica, principalmente, em algumas situações, em algumas faculdades. Mas se eu, enquanto professora, não fui formada dentro dessa metodologia, até para eu ensinar, eu tenho que estudar muito. Sim. Percebe? Então, esse é o diferencial que eu vejo. Então, assim, é preciso que nós estejamos sempre, como eu falei no início, educação continuada e educação permanente em saúde. São coisas distintas. Então, é preciso que na área da saúde, principalmente, a gente tenha uma palavra que para mim é chave. Compaixão. Não é nem tanto empatia. Nem tanto empatia. Eu me colocar no seu lugar é de fundamental importância. Mas naquele momento, onde as pessoas estão te procurando fragilizadas, nós temos que ter a compaixão, que ela supera esse momento da empatia, é muito mais espiritualizado. Então, eu acho que isso é de fundamental importância. Então, aqueles que estão agora no mundo, né, chegando, como você me perguntou, os recém-formados, nós temos excelentes médicos também. E como em todas as áreas, na área da saúde, porque eu não estou falando só de médico, eu estou falando de toda a equipe multidisciplinar, né? É enfermagem, é fisioterapia, é nutrição, é fonoaudiologia, é terapia ocupacional, etc, etc. Então, nós temos várias equipes, né, que integram a equipe multiprofissional. E todos eles, se tiverem uma boa formação, e que também depende muito desse aluno e depende muito desse professor, como eu falei, desse processo de aprendizagem, né? Então, eu acho que nós temos de tudo. Mas estamos num momento, assim, de um novo marco, né? Principalmente desse ensino à distância no país. A presencialidade dentro do ensino à distância agora é uma obrigatoriedade, né? Num mínimo de presencialidade. Então, isso tudo está mudando. Isso tudo foi depois da pandemia, né? Foi um mundo descortinado, foi um mundo novo, um horizonte novo que se abriu para todos nós. E não foi fácil, viu? E você tocou num ponto muito importante, que é essa questão do próprio profissional, ou seja, a busca daquele profissional, Sim. né? Ou seja, é uma combinação de vários fatores. Exatamente. Né? É o próprio dom, o próprio talento, né? Ou Sem seja, dúvida. que a pessoa está ali realmente para fazer o que ela veio para fazer. Sim, a busca, né, constante de não se só pelo aperfeiçoar. diploma, não só pelo certificado, pelo título, né? Não Porque às vezes é só o dinheiro. título Não, e pelo é status. uma profissão que ganha bem. não, isso não existe. Na área de saúde, acima de tudo, Não, qualquer área. é o servir ao outro. Eu né? falo que em qualquer área, né? Eu digo assim, às vezes as pessoas falam, mas em qualquer área, não precisa ser nem área de ensino superior, sim. não. Mas está difícil e tal. Eu falo, gente, quem tem competência se estabelece. É difícil, mas é o que eu falei, a gente precisa... eu vou falar uma palavra e vocês vão entender, e também os meus alunos que estiverem assistindo vão ver o que eu sempre digo. E sempre nos treinamentos e capacitações que eu faço, inclusive no hospital que trabalho, eu falo sempre isso. Porque a nossa vida profissional ela é muito similar com a nossa vida emocional, né? Ou seja, eu me apaixono e viro amor porque eu conheço tanto, eu convivo tanto, que eu admiro tanto. Ou seja, por eu conviver e por eu admirar, eu acabo conhecendo tanto. Sim. E é isso. O que é a nossa vida emocional? Não importa namoro, casamento, ficante, não importa. Mas de tanto eu conviver com você, de tanto eu lhe conhecer, eu começo a lhe admirar. E eu conheço tanto você que eu acabo me apaixonando. A nossa vida profissional é igualzinha. Olha isso. Eu começo a conhecer tanto aquilo porque eu me apaixono por aquilo. E eu aprendo tanto, conheço tanto, que o conhecimento técnico, ele flui. Vira uma parte de É você. uma parte da gente. É o que eu falei, o apreender é diferente do aprender. Então, é o incorporar. Então, eu falo, a nossa vida profissional ela é muito, muito similar à nossa vida emocional. E são os soft skills, né? Exatamente. Que se sobrepõem. Porque, na verdade, eu convivo tanto com aquilo que eu faço
eu conheço tanto aquilo que eu faço, mas eu conheço tanto que a coisa acontece. E as pessoas percebem que você faz por amor. Por amor. Por amor. Por paixão, porque paixão é fogo, né? Sim, Ardência. sim. Mas se virar cinza, não pega mais fogo. Então ele tem que se transformar em amor. Aham. E é uma coisa interessante, a gente já está tocando num ponto que eu, por exemplo, quando eu passei a fazer a formação de terapeutas, né, dentro da área de massoterapia, e nos cursos, às vezes, os alunos sempre falam assim, o que é, mas ficam preocupados às vezes com a técnica. Uhum. E eu falo, olha, principalmente nesse setor das terapias integrativas, complementares, é claro que, como você falou, em qualquer setor. Em qualquer setor. Mas especialmente esse que lida muito com a emoção, né? Com a energia Sim, etc. Fala, se você tiver que um dia escolher um profissional e que entre o amor e a técnica, aquele que tem o amor, mas domina pouquíssimo da técnica, e aquele que é extremamente técnico, mas ele não tem o amor, tem sensibilidade. Exatamente. Escolha aquele que tem amor. Sem dúvida. E a técnica a gente ensina. Isso, não é? A técnica, e agora você tocou num ponto fundamental que a gente também está vivendo, né? Que eu falo assim, não só do ensino à distância, mas principalmente da inteligência artificial que a gente está falando tanto, né? Da realidade virtual. Humanizar a inteligência artificial, porque ela pode ser o que for, ela tem que ser uma ponte, ela é um viaduto, igual eu digo, ela não é uma barreira, mas nós temos a sensibilidade, nós temos a afetividade, nós temos a emoção. A intuição. E é isso que nos diferencia. É. Então, tudo isso tem que ser uma ferramenta, igualzinho eu falo do ensino à distância. Tem que ser uma ferramenta. É um meio, ela não pode ser um fim. Assim como a inteligência artificial, como você está tão bem colocando nesse momento, tudo vai depender da nossa emoção, da nossa afetividade, da nossa vinculação, da nossa interação. Percebe? Eu acho que da nossa interligação, essa emoção, essa afetividade, esse pertencimento, ele é de fundamental importância para nós. É isso que nos diferencia. Precede tudo. Precede tudo. E dentre tudo que você viu aí de inovador, de impactante, o que você percebe de contribuição da inovação para a educação e para essa área toda de saúde? Exatamente o que a gente está conversando. Eu acho que nós estamos no momento da era da informação e nós temos que transformar o conhecimento em ação. Isso, para mim, é fundamental, é imprescindível. Não dá para fugir disso. A gente está vivendo com tanta informação e o que fazer com ela? Transformar esse conhecimento em ação. Porque se eu não conseguir fazer isso, aí realmente, por exemplo, a gente fala hoje o tempo todo, né, na educação, na saúde, em qualquer área, sobre a inteligência artificial. Mas, na verdade, aí as pessoas falam, mas aí você vai plagiando. Eu falo, gente, a inteligência artificial ela tem uma questão interessante. Porque se duas pessoas fizerem a mesma pergunta, as respostas serão diferentes. Então, até para falar que é o plágio, é complicado, porque você tem que saber perguntar e ele vai vendo o seu perfil para ele te dar essa resposta. Com você. Exatamente. E vai fazendo. Então, assim, eu falo você sempre tem que treinar. Isso. Tem que treinar. É uma eu coisa... brigo pra caramba com a IA, tá? Eu brigo muito. Momento... Não, presta atenção. A gente está vivendo um momento, assim, de ruptura total. E a robótica na medicina, hein? Também, né? Isso é outra coisa. As cirurgias robóticas, né? É fantástico. Na verdade, eu tive uma experiência, graças a Deus foi ótima, maravilhosa, coisa muito simples, mas eu não tinha vivenciado como, eu digo, como cliente da saúde, né? A gente até hoje não fala mais tanto paciente, porque paciente é aquela pessoa muito submissa e por isso vem o nome de paciente, que ela naquela época tinha paciência de só ouvir passivamente. Então, eu tive essa experiência de fazer uma cirurgia robótica, e é uma coisa impressionante. Primeiro que a recuperação é assim, uma loucura. E o que mais me impressionou, porque foi filmado, é que o robô, ele pega, por exemplo, né, se for alguma coisa que você tirou, ele pega, ele coloca, mas é de uma precisão é uma precisão. Então, assim, isso também, a telemedicina também é outra coisa que está acontecendo. Então, assim, a gente está com muitas inovações nesse momento. Agora, é o que nós falamos desde o início. É preciso que a gente tenha a educação permanente em saúde, educação continuada em qualquer área, né? Porque a tecnologia ela isso boa, que eu ia falar né? agora. Esses recursos tecnológicos, eles precisam ser utilizados e a gente não pode também minimizá-los, mas ao mesmo tempo a gente também não pode maximizá-los, porque é o que eu falei, eles têm que ser um meio, não um fim. Então a gente tem que saber dosar isso tudo.
Agora, uma pergunta aí, como de mulher para mulher, né? Administrar essa agenda e esses conhecimentos todos e todos esses afazeres, todas essas responsabilidades gigantescas que você tem com a vida, né? Mulher, mãe, esposa, avó, né? Essas vidas querer estar em São Lourenço, sim, né? Que a como minha é paixão que você consegue? Aqui tem um filme que chama Eu Não Sei Como Ela Consegue. Né? Como Olha, eu falei no início e vou repetir. Vocês é que estão falando isso, tá? Não sou eu, não. Não tem inspiração nenhuma, não tem agenda nenhuma. É muita coisa online. Sim. E tudo na vida é uma questão de organização. Prioridade. Sim. Eu brinco que urgência e emergência é só em hospital. Então não adianta dizer que, olha, eu preciso para agora. Eu digo, olha... Aqueles quadrantes importantes, urgente. Urgência e emergência, eu não estou no hospital, eu brigo com eles, eu não sou hospital, então vamos com calma. Então é uma questão de organizar. Como eu falei, eu tenho algumas outras instituições de faculdades que eu trabalho e a gente até não coloca, porque eu falo assim, as pessoas podem achar que eu sou consultora. Não, eu sou assessora. Existe uma diferença entre você ser consultora e assessora. Consultora você manda fazer, assessora põe a mão na massa. Então, eu normalmente, como eu não posso ser consultora, eu sou assessora mesmo. E aí eu trabalho em algumas instituições e é muito tranquilo. De vez em quando aperta um bocadinho, porque às vezes é o momento... Nós temos fases, né, em faculdade. Épocas de vestibular, épocas de matrícula. Então, esses momentos são um pouco mais difíceis, eu diria, porque junta todas ao mesmo tempo com todos os problemas. E agora, por exemplo, nós estamos no momento que nós chamamos de janela. O que é a janela? O MEC abre para o país inteiro solicitar cursos, por exemplo, de autorizar cursos, pedir cursos. Então, todas as instituições querem. Leila, eu quero isso que você falou. Não. Aí, então, assim, é um pouquinho complicado. Mas, fora isso, a gente leva tranquilo. Aí tem o MEC com as viagens, com as visitas que a gente tem que fazer. Só para vocês entenderem, uma coisa é a regulação do MEC, que eu já faço desde, sei lá, nem sei há quantos mil anos. Autorizar, reconhecer, fazer as visitas, né? De credenciar, recredenciar a instituição. Outra coisa que é a SERES, a Secretaria de Regulação e Supervisão, onde eu faço supervisão. Essas agora, que são de regulação, elas estão sendo online desde a pandemia. Então é a revisão da nota do MEC que chama, né? É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. ENAD e tal, as provas, né? Isso é regulação. O que eu faço também no MEC, e que me orgulha muito, é a supervisão. É quando tem um indício de irregularidade, quando existe uma denúncia. Essas são presenciais obrigatoriamente. Como se fosse uma auditoria. É mais ou menos. Na verdade, é uma supervisão. E, na verdade, tem um outro detalhe. É o efeito surpresa. A instituição não é avisada que nós estamos chegando. Entendi. Então, você chega. Aí chega. Então, por isso que às vezes você fala, pode ser agora, pode ser não sei que Sim. dia. Eu digo, não dá, eu estou viajando, eu vou viajar. Né? Então, por exemplo, eu estava doida para vir aqui no sábado passado, que teve o Chá das 5, eu não consegui com o Boris, que é um pianista maravilhoso, que vale a pena todo mundo vir tomar esse chá. E eu não consegui vir porque eu tive que viajar. Então, assim, isso às vezes acontece. Mas fora isso, eu amo essa cidade. Né? Eu sou muito feliz. Consegue de tempo estar para ser a aqui. Leila. Adoro tomar meus cafés. Aliás, a gente tem que tomar o nosso, que a gente Não toda hora é? marca e a gente não consegue. Mas eu acho que a agenda de vocês é que é difícil. Eu sou testemunha de que você está sempre, quando está presente... Eu vou a tudo. Tá todo, sempre disponível. Convidou, eu estou presente. Né? E às vezes a gente sabe que tem aqueles eventos que você fica sabendo que existe, mas eu brinco que a gente só vai onde é convidado, né? Mas eu vejo hoje, assim, alguns movimentos aqui na cidade... E que me orgulham muito, mas eu fico olhando e falei, gente, será que as pessoas sabem o que a gente viveu, né? Sim. Hoje eu vejo muita coisa nova acontecendo aqui. Pessoas jovens também, apesar que nós somos também, né? Eu falo, gente, será que as pessoas imaginam o que é... O que tem por trás disso, né? Nossa, desbravar ali. o sertão, né? Sim. Porque não tinha nada, as lojas eram pouquíssimas na cidade. Então, isso tudo é que me dá muito orgulho. Por isso que eu falei, vaidade nenhuma, mas muito orgulho. Sim. Isso sem dúvida. E só existe porque alguém calçou, né? Esse caminho mas foi calçado ali, eu né? devo agradecer muito sempre a equipe que trabalhou comigo. Na verdade, muito mais do que equipe, eu acho que é o time que eu sempre tive. Na faculdade Vitor Hugo, né? Eu tive assim pessoas. Eu sou testemunha de pessoas que te elogiam. Assim, eu conheci você através de ouvir primeiro. Sua fama te precede, né? Elogios por pessoas que fizeram parte da sua equipe, né? Do seu time. Eu falo que hoje a gente tem uma frase que nos distingue, sabe? Às vezes a sua ausência se torna mais presente. Então, isso é uma coisa que eu levo comigo. Porque quando você está em determinados cargos, não que a gente não esteja hoje, graças a Deus, funções e cargos e atuações,
mas às vezes você... É uma coisa que eu trabalho muito isso dentro de mim, juntamente com meu marido e meus filhos. Eu passo muito isso para eles. Às vezes você está em determinados cargos e você é chamada, não porque você é a Leila, mas porque você é a diretora de... Então, hoje, quando a gente recebe o convite, eu penso 2 vezes. É uma coisa interessante. E quando você não recebe, você sabe até por que não está recebendo. Porque ninguém chuta cachorro morto. Sim, sim. Né? Então, às vezes eu fico... Puxa vida, a gente já trabalhou tanto e continua trabalhando e quero que essa cidade cresça, quero que essa cidade progrida cada vez mais. E essa missão que eu sempre tive e continuo tendo, as cabeças pensantes, você que tem filhos aqui, né? Eu acho que Sandra também tem os seus filhos e eu tenho os meus. E o mais importante, às vezes por algumas razões as pessoas não podem continuar, né? Então, no meu caso, os meus filhos que amam essa cidade, mas a gente tem um aspecto religioso, então, né, pelo fato de aqui nós não termos uma sinagoga, então eles acabaram optando por outras situações e cada um tem o seu caminho, né? Então eu tenho 2 filhos, eu tenho uma nora maravilhosa, eu tenho um genro maravilhoso, todos seguem sagradamente o judaísmo, sabe? Então isso tudo fez com que, porque aqui realmente nós não temos, né? Então às vezes isso acaba acontecendo. Foi o inverso do que eu fiz, né? Eu saí de um grande centro onde eu estudei em escola judaica, muito pequena, onde eu frequentei clubes a vida inteira judaicos, e que aqui eu fiz o inverso. Então não me arrependo absolutamente, né? Mas não foi fácil. Nunca quis filho extremamente religioso, ortodoxo, nunca, jamais. Não é nenhuma crítica, mas não era o que nós pensávamos para a nossa vida. Mas eu sempre quis que meus filhos se identificassem com a fé, com a religião. Isso realmente a gente... Um deles mora em Israel, né? Mora na Holanda. Na Holanda. Mora na Holanda. E a outra também, que segue bastante. Então, eu acho assim que cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião. Então, eles resolveram seguir os seus caminhos por conta de uma série de fatores. E estão muito felizes, nós estamos muito felizes. Só é difícil porque vira e mexe tem que visitar fora, né? Sim. Mas isso também é muito bom, faz parte. É ótimo. E eles vêm também, né? Sempre, então, sempre. E adoram a cidade também, sempre trabalharam junto conosco. Eu lembro que em julho, você estava nas férias de julho com as crianças todas aqui em os São 4, Lourenço, eles passam as férias aqui curtindo a programação toda da cidade, isso é muito bom. Modo avó. Com certeza, é a função melhor. Não é? Com certeza. Eu ainda não tive essa alegria. Minhas filhas ainda não me deram netinhos, mas eu tenho 4 step netinhos. É bom demais. Tá no stand-by aí, né? Sandra, eu quero que você faça a última pergunta para ela, que o tempo já voou. Mas antes disso, eu quero dar alguns recados, um aviso importante aqui, que a gente está chegando para o 10º encontro Luz Vida Luz. Então estamos só nos aproximando aí. Já tô até com roupa de ir, Leila tá convidadíssima, se é que quiser. estará em São Se Lourenço. Deus quiser, quero estar. 27 e 28 de setembro. 27 e 28. Não estarei. Eu tenho um congresso em 25 e 26 e 29 eu tenho um compromisso em São Paulo também. Eu já vou estar lá direto. Eu não estarei. Mas 27 e 28 de setembro, então, a gente tem o 10º Encontro Luz da Luz aí, edição comemorativa, são 10 anos desse evento tão lindo. E a gente vai contar com um final de semana, então, incrível aí, com palestras, vivências aqui no Instituto Luz Vida Luz. Eu vou dar uma vivência. Tem vivência com a Sandra Portugal. Vou perder, né? Temos o Dr. Márcio Bom Tempo falando aí sobre as questões do Código Azimuth, que muita gente está querendo saber sobre essa questão da física quântica. É uma parte que ele domina bastante também. Vamos falar sobre reprogramação mental positiva. Vamos ter frequências de cura no cinema imersivo, vamos utilizar frequências sonoras ali dentro. A gente tem almoço detox, que vai acontecer aqui mesmo no Instituto Luz da Luz. Depois a gente tem mais palestra na parte da tarde, com pintura metafísica, né, com a Sheila Avelar. Que programação! Uma programação imperdível. E a energia que energia. fica aqui. Um negócio, você sai nas nuvens. É um negócio o assim. O ambiente aqui é assim. Nossa, vale a pena passar esse final de semana. Vamos para a Montanha Sagrada. Não, aí tem todas as atividades externas. Aí a gente vai para a Montanha Sagrada, vamos fazer uma meditação lá. Depois a gente finaliza ali o dia com o pôr do sol maravilhoso por lá, com uma vista maravilhosa, para quem não conhece a montanha. No domingo, parte da manhã, a gente tem vivência no Parque das Águas, com a Abel Moreira, fazendo medicina bioenergética. Então, dentro do bosque, ali no Parque das Águas, é mais uma vivência, né? Banho de floresta. Que lindo. Banho de floresta fantástico com ela. Depois a gente vai rapidinho para a estação do trem, que a gente vai fazer
o Passeio de Maria Fumaça. Olha, Maria Fumaça. Musicando a Vida com o Trem das Águas, que aí sou eu e Johnny Viana. Johnny Viana. Ah, maravilhoso, Eu maravilhoso. não cantando, porque eu não canto, Mas eu ele conto. é fantástico. Ele realmente é um casal maravilhoso, perfeito. Com os filhos, então, trabalhando juntos, como sempre, os meus também. Isso é fantástico. Gratidão. Então, de assim, parabéns. fica convidado todo mundo. Ainda dá tempo de você se inscrever, então tem o link aí na descrição do YouTube, pega ali, se não também pelo Instagram do Instituto Luz da Luz, está na bio do Instagram, @Instituto Luz Vida Luz, então siga lá nas redes sociais e aproveita para se inscrever nesse evento que realmente, edição comemorativa, a gente vai estar com uma edição muito, muito especial, né, Sandra? Sim. Então a gente só tem o que comemorar mesmo. Mas aí faz a última pergunta então para ela, para deixar uma mensagem linda aí pra gente. Nós achamos e insistimos que você é uma inspiração aqui na cidade e especialmente na educação e educação na área de saúde. E aí a gente quer que você faça um resumo de tudo que você falou, assim, qual foi o legado que você está deixando para a cidade, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua vida? Eu não estou deixando não, porque eu ainda estou fazendo, Ainda tá? tá fazendo, Quero ir até ainda 120 está anos, se Deus construindo, ainda quero- está se Deus construindo. quiser ter os 120. Por favor. E a gente Vamos está lá. na cola, a gente está atrás. Eu acho que eu quero, se Deus permitir, se Ele assim achar que nós somos merecedores, né? Todos nós, não só eu, mas todos nós, continuar nessa trajetória, nesse percurso na área de educação, na área da saúde, que são minhas duas grandes paixões, estudando sempre, né? Eu acho que isso aí é de fundamental importância. Agradecer muito sempre a Deus essa vida, né? Retilínea, mesmo que a gente tenha tido tantos obstáculos na vida, tantos, e todos nós temos tantos, né? Mas agradecer a Ele pela persistência, pela resiliência. Isso, para mim, é o maior legado que eu tento passar para filhos e para netos. Sempre. Deus acima de tudo, inquestionavelmente. Eu acho que nós temos que dar graças a Deus sempre e louvar muito, sempre. Esse, para mim, é o nosso maior legado que todos nós temos que Essa deixar. força que a fé nos traz. Sempre, sempre. Muita força, sempre. Nossa, a gente está E tão agradecer. feliz de você estar aqui. E assim, tá sendo agradecer. tão Olha, mas já especial, acabou, já né? passou Olha aí, tão tá vendo? rápido. Olha, nossa, mas a gente ainda tem aí uma parte importante. Mas a gente olha, quer muito- te agradecer. Nossa, eu que agradeço. demais. Agradeço o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui num ambiente. Volto a falar, eu acho que vale a pena todo mundo estar vindo aqui no Instituto. Vocês não têm ideia do clima, da leveza, da serenidade que é isso aqui. É uma coisa que a gente sai assim muito leve realmente. É impressionante. E olha, vou te falar de verdade, não senti o tempo passar. Não é? Nem a gente. E olha, esse podcast hoje foi uma aula. Né? Foi uma aula. Um bálsamo também. Bálsamo, Muito bom. sabedoria. Agradeço muito, Sandra. Agradeço, Viviane. Se Deus quiser, estaremos juntos em outras vezes nos nossos cafés, porque a gente marca nessa e não por favor. consegue. Não, Na hora vamos, de ainda conseguir. quero levar você para conhecer meu escritório. Com Olha, certeza. Ai. Ainda não Você também conheço. não foi ainda, Não, e né? Sandra também Nem está projetando abafado. pessoas. Eu acho esse nome assim que não podia ter sido melhor. Né? E juntar Instituto Vida... Nossa, olha, os Luz, nomes. Vida, Luz. Não, com projetando, com Energia Viviane, com Johnny pura. Viana, com Sandra. Não podia estar melhor. Vocês estão de parabéns, gente. Muito sucesso Não é sempre. por acaso que a gente se encontra, né? Não Tem existe o nada por acaso. acaso. Nada, Nada acho que por não acaso. existe uma o missão acaso. e a gente faz questão, né? Tá passando eu mereço ali. O quanto é importante a gente lidar com o merecimento, Sempre, com o sempre, reconhecimento, com sempre. a valorização, com a força da fé e da esperança E da- para construir mais e mais, né? Com certeza. Esse legado que a vida nos Com permite certeza. semear ao longo do caminho. Se Deus né? permitir, verdade. que a gente continue assim Não é? com saúde. Ei, Obrigada, a gente gente. agradece demais. E vamos deixar aqui. E tem Instagram, tem. Como Tem, que é as o meu pessoas nome mesmo. É acompanham o nome você e a completo. sua Mas, trajetória? ó, O nome é difícil, Leila hein? Rubinstein Direzense. É o Direzenski. mesmo nome. No Instagram, no Eu Face, sigo no em todas as LinkedIn. redes sociais. A E gente- hoje, na hora que eu tava saindo, eu coloquei a da Must University. Eu falei, eu vou falar lá, daqui a pouco a presidente de lá vai dizer, você ainda não postou? Eu falei, não, eu tô postando que eu vou divulgar agora. isso aí. Então Tá, foi já realmente curti, de primeira já mão. curti. Que bom. E vamos E a comentar, gente- Sandra, que é importante. E a Muito gente vai bom. fazer collab no Instagram do Instituto, então, para quem tiver dificuldade de encontrar, ela vai encontrar que a gente vai fazer Com collab com certeza. ela também. Tá ótimo. Tá? Gratidão Obrigada, imensa. gente. E a gente vai, então, assim, caminhando já pro final do podcast de hoje, mas a gente precisa falar a música do dia, né? A gente sempre a gente tem tem essa preocupação. uma playlist no de uma Spotify. playlist. Mesmo, olha, isso eu Chama não sabia. Rádio Podcast Eu Mereço.
A seleção, a gente faz uma seleção no próprio YouTube, no canal Luz da Luz mesmo. Então, o pessoal que não é inscrito, já se inscreva aí, por favor, no canal e ativa o sininho das notificações para assistir os episódios anteriores e esses também. Mas dá uma espiadinha lá na Rádio Podcast, porque a gente tem muito cuidado de selecionar músicas que a gente fala que são good vibes. São músicas que as pessoas podem colocar para ouvir, sem preocupação com o que estão cantando. Porque a gente sabe que, infelizmente, a música pode ser usada para programação mental também. Com certeza. Então, a gente tem que preocupar com essa frequência, com a letra, com o que a gente tá. Lógico. Então, como eu não canto, eu conto. Então, eu hoje vou falar de uma música que está lá na nossa playlist, na Rádio Podcast. Essa música é linda, eu quero que vocês prestem atenção nessa letra. Essa música fez muito sucesso na voz maravilhosa de Maria Bethânia. A composição é de Guilherme Arantes. Nossa. Brincar de viver. Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar, para retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar? Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim, a sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. A gente fica por aqui. A gente não tá sozinho, Maravilhoso. A gente encerra dizendo que a gente merece. A gente merece. Amizade, companheirismo, alegria. Muito obrigada brincar por de você viver. estar com a gente. A gente merece brincar de viver. Gratidão, gente. Até o Gratidão. próximo episódio. Tchau, tchau. Viviane e Sandra chegam pra apresentar um novo episódio que vai te encantar. Com Leila Rubinstein, saber e paixão, histórias de vida e dedicação. Do Rio de Janeiro pro mundo ensinar, na psicologia social fez doutorado, gestão, educação, saúde a conduzir, um olhar humano pra sempre expandir. Eu mereço aprender com quem faz a vida o jeito de crescer. Entre ensino, cuidado, saber e emoção, Leila traz ao mundo inspiração. Eu mereço aprender com quem faz da vida o jeito de crescer. Entre ensino e cuidado, saber e emoção, Leila traz ao mundo inspiração. No hospital e na sala de aula também, com pesquisa e afeto ela vai além. Paciente, família, respeito no olhar, um cuidado centrado que veio pra ficar. Eu mereço escutar, eu mereço saber, com Leila é tempo de aprender. Educar, transformar, com amor conduzir, um futuro melhor a gente pode construir. Eu mereço aprender com quem faz da vida o jeito de crescer. Entre ensino e cuidado, saber e emoção, Leila traz ao mundo inspiração. Eu mereço escutar, eu mereço saber, com Leila é tempo de aprender. Educar, transformar, com amor conduzir, um futuro melhor a gente pode construir.